Diz assim em Neemias capítulo 3, onde Neemias faz a distribuição dos trabalhos, a coordenação dos trabalhos, a divisão dos trabalhos. Diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananel, até a torre de Ananel, perdão. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Jacós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta de Jezanã foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrate. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador na metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E Atos, filho de Rassabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Rassupe, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloes, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Somente até aqui. Deus de glória, Deus vivo, Deus santo, em nome de Jesus, nós te clamamos essa manhã, que o Senhor, que conhece, Senhor, ó Deus, os escombros, em todas as áreas e setores, ó Deus, da igreja, das famílias, das vidas aqui presentes. Pai celestial, abre os nossos olhos e dá-nos entendimento pelo poder da Tua palavra, sobre as estratégias que o Senhor tem para nós, para que possamos avançar nas reconstruções, restaurações, reformas necessárias em nossa vida, família, igreja, em tudo que somos. Glorifica o Teu nome em nossa vida. Fala conosco nesta manhã e recebe, Senhor, ó Deus, de nós, Senhor, a atenção, a gratidão e o louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Primeira coisa que nós pensamos ao ler um texto como esse na Bíblia é: vou pular esse texto. Não é verdade? Você começa a ler, você já vai sentir dificuldade com os nomes, né? Meremote, né? Banaá. Então, você que ainda não tem filho, uma boa lista de nomes.
Mas na palavra de Deus, ouça isso com atenção, nas Escrituras Sagradas, nenhuma parte das Escrituras Sagradas deixa de ser importante. Toda a palavra de Deus é poderosa para realizar milagres em nossa vida, para exortar, para consolar, para dirigir, para abençoar, para fortalecer, para nos capacitar. Você crê nisso? Diga amém. Este é um dos capítulos mais sublimes deste livro. É um capítulo que mostra uma estratégia gloriosa para o povo de Deus, que é a estratégia da união e da unidade, de trabalhar junto, de cooperar, de saber que a obra de restauração não pode ser feita por uma só pessoa. Pode sim ter um líder como Neemias, pode sim você, homem de Deus, ser o canal de bênção na tua família. Pode sim você, mulher de Deus, pode ser um canal de bênção na sua família e na sua vizinhança. Pode sim, jovem do Senhor, você ser um canal de bênção onde você está, mas o Senhor te dá a estratégia nesta manhã. Eu vou colocar pessoas ao seu lado para essa reconstrução, e nós devemos enxergar isso. Amém, irmãos? Então, este texto ele fala sobre essa estratégia da reconstrução do muro, porque mesmo se tivesse material de construção suficiente, sem esta aliança entre o povo, sem esta motivação entre o povo, sem esta determinação de um estar ao lado do outro, ou você não percebeu neste texto, ouça uma coisa, quando a palavra de Deus repetir muito um termo, uma expressão, preste atenção, Deus está falando alguma coisa contigo. Talvez na primeira leitura você não perceba, mas aqui há várias vezes os termos, ao lado dele, ao seu lado, depois dele, ao seu lado, junto a ele. Isso é, cada um de nós importa na obra de Deus, cada um de nós é chamado para participarmos dessa missão, de fazermos a obra do Senhor e de sermos um canal de bênção e de reconstrução. Então que o Senhor continue ministrando ao nosso coração nessa manhã e nos ensinando essas coisas maravilhosas. Neemias tinha então 38 grupos de trabalho, espalhado por uma região extensa. Tinham inimigos do lado de fora tentando se infiltrar, tentando de alguma maneira evitar a reconstrução dos muros. Lembre-se que a reconstrução dos muros significava a volta da dignidade, da justiça, da segurança, amém? Então aquele povo estava em miséria, estava debaixo de uma prática de injustiças, uma vez que não havia tribunais, não havia juízes para julgar as causas, então o mais forte prevalecia, aquele que era mais fraco não conseguia com que suas causas fossem julgadas. Havia algo que é abominável ao Senhor, que é a injustiça. Havia também a facilidade dos seus inimigos entrarem, saquearem suas lavouras, saquearem suas coisas, roubarem, invadirem. Não havia segurança, não havia proteção, não havia dignidade, não havia justiça. Então aqueles muros, eles tinham que ser reconstruídos, e precisava mais do que material de construção, precisava de trabalhadores. Você já viu que uma das coisas que faz a igreja enfraquecer é ter sempre aquele mesmo grupo de trabalhadores, né? Fica meia dúzia de pessoas trabalhando, faz tudo na igreja, e o resto, braços cruzados. Vai ter vitória, vai ser reconstruído, a obra vai avançar,
vai avançar, mas muito lentamente. Eu quero já te dizer que esses muros que ficaram derrubados por cerca de 120 anos, escombros, 120 anos, foram reconstruídos pela graça, pelo poder de Deus, mas porque havia trabalhadores dispostos em 52 dias. Diga glória a Deus por isso. Então, a reconstrução de estruturas caídas há anos, o Senhor tem poder de reconstruir de forma milagrosa, num tempo recorde. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Amém? Então, Neemias mobiliza o povo para o trabalho. Eu não sei, mas eu creio que Neemias foi o pai do mutirão. Ele que criou esse negócio. Vamos fazer um mutirão? Em breve a gente vai fazer um mutirão aqui na casa do Senhor. Pode ser uma mudança, né, irmãos? A gente pode ir para outro lugar, ou um mutirão para quebrar essas paredes e ampliar o templo. Neemias foi usado por Deus para dizer ao povo: sozinho vocês não conseguem construir, só a sua família não consegue reconstruir, mas se todos nós estivermos unidos, o Senhor vai nos dar a vitória. É certo que prevaleceremos, é certo que prevaleceremos, se estivermos unidos. O trabalho em conjunto do corpo de Cristo, da igreja, o trabalho do corpo de Cristo unido, irmãos, é poderoso, pode transformar cidades, estados, países inteiros. Um homem de Deus começou a orar na Coreia do Sul, e depois envolveu a sua igreja no movimento de oração, e na Coreia do Sul, passou-se a ter esse derramar da graça e do poder de Deus através de grupos de oração. Milhares de pessoas às 5 horas da manhã iam para as grutas, iam para alguns lugares para clamar a Deus na Coreia do Sul, e o Senhor os visitou com graça, poder, milagres, com a sua presença. Amém? Em 1789, um homem chamado William Wilberforce, ele se posicionou perante o parlamento inglês contra a escravatura. Em 1833, 4 dias antes da sua morte, o parlamento aprovou um projeto de lei. Um homem se posicionou. Isso só para dar exemplo na vida cotidiana, na vida secular. Dentro do corpo de Cristo, na década de 1940, um jovem chamado Billy Graham, ele teve um sonho. Sabe qual era o sonho de Billy Graham? Pregar para estádios lotados. Era o sonho dele, pregar para estádios lotados. E aquele homem se dispôs diante do Senhor, e desde aquele ano, Billy Graham, ele alcançou 210 milhões de pessoas com a palavra de Deus. Eu mesmo fui ver Billy Graham no Maracanã, em uma das cruzadas aqui ainda na minha adolescência, pregando no Maracanã, lotado. Porque Billy Graham era especial? Não, o nosso Deus é especial. O nosso Senhor é maravilhoso, mas requer que alguém se disponha e diga: Senhor, eis-me aqui, eu tenho um sonho, e o sonho não é impossível, porque Tu estás ao meu lado. Fora esses 210 milhões de pessoas, Billy Graham pregou através da TV e do rádio para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Você sabe o que é isso? Por quê? Porque se dispôs ao Senhor. Não há nada impossível para Deus. Deus usou várias pessoas aqui, no texto que lemos, pessoas diferentes, pessoas de expertise diferentes. Tinha ourives, tinha perfumista. O Senhor usou pessoas de profissão diferente,
de condição cultural diferente, de condição social diferente, tinham servos e tinham governadores trabalhando juntos. Na obra de Deus, não importa o teu status social, você é servo do Deus Altíssimo. Coloca a tua mão junto do teu irmão e vamos em frente em nome de Jesus. Não há diferença entre nós, porque um tem pós-graduação, o outro não tem nem a graduação, o outro não tem nem o segundo grau. Isso não importa no reino de Deus. Você é servo do Deus Altíssimo e Ele quer te usar. E você que tem pós-graduação não tem que falar, esse irmão não sabe nem falar direito. É assim o corpo de Cristo. Talvez essa pessoa não tenha tido a mesma oportunidade que você de estudar, mas ela teve a oportunidade mais importante de conhecer o Salvador da vida, Jesus de Nazaré. Deus usou pessoas diferentes aqui nesse trecho de Neemias. Então, outra estratégia que o Senhor deixa aqui para mim e para você: trabalhe com pessoas diferentes de você na obra de Deus. Se coloque ao lado de irmãos que são diferentes de você. Aceita o teu irmão, dá a mão a ele, diz: irmão, vamos em frente, nós temos um trabalho a fazer, nós temos a palavra de Deus para pregar, nós temos vidas para salvar, nós temos famílias para resgatar, nós temos cativos para libertar. Irmãos, só o povo de Deus pode fazer isso. Nós temos uma nação para transformar. Não é o Congresso, nem o Supremo, nem mesmo o Poder Executivo que pode transformar essa nação. Só o Senhor Jesus, através do seu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Você crê nisso? Diga amém. Então, irmãos, o Senhor está nos ensinando aqui: dá a mão ao teu irmão e segue nessa obra. Para de achar que você é melhor ou que ele é pior, ou o contrário, que você não é nada e que você não pode se unir a esse irmão que está do teu lado porque ele é especial. Todos somos especiais diante de Deus. Sabe por quê? O sangue de Jesus foi derramado sobre a tua vida. O corpo de Cristo foi esmagado naquela cruz para fazer de você um instrumento de bênção nessa terra até a volta do Senhor. Todos deviam estar juntos trabalhando. Essa era a estratégia que o Espírito Santo deu a Neemias. Todos sabiam que precisavam uns dos outros. Eles sabiam disso. O ourive sabia que precisava do perfumista, do governador, dos servos, dos sacerdotes, dos soldados que vieram com Neemias. Estavam ali, a escolta de Neemias. Irmãos, nós precisamos entender que precisamos uns dos outros. Sabe esse irmão estranho, esse perfumista que está do teu lado? Você precisa dele e ele de você. É diferente esse irmão? É diferente sim. O Senhor fez isso. O Senhor criou a Marcela, só tem a Marcela igual a ela. O Senhor criou a Fatinha, só tem a Fatinha igual a ela. O Senhor criou o Renato dessa forma que ele é. O Senhor criou o Israel da maneira que ele é. Aceita o teu irmão, ama o teu irmão. Esta é a estratégia que o Espírito Santo está nos dando. Vamos colocar por terra as divisões. Você pode reclamar do teu pastor, falar: o pastor Reginaldo fez isso, fez aquilo, eu não gosto dele. Para com isso, você está lutando contra a igreja. Eu sou teu servo. O Senhor me chamou aqui para servir a você. Eu e minha família fomos chamados para servir os irmãos. Nós não estamos competindo, eles entenderam isso. Nós estamos juntos, fomos chamados pelo general de guerra para uma obra que precisa passar por este entendimento de que nós precisamos uns dos outros e que nós devemos aceitar uns aos outros, amar uns aos outros, dar as mãos e dizer: vamos em frente. Me lembrei até de um corinho das cruzadas evangelísticas da década de 70, que eu sempre lembro de um corinho, né?
Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e meu irmão serás. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e meu irmão serás. Não importa a igreja que tu és, se do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão e meu irmão serás. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e meu irmão serás. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão e meu irmão serás. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar as mãos, irmãos. Vamos parar de muxoxo, de carinha feia, um para o outro, né? Dá a mão para o teu irmão, porque essa obra precisa de união, de unidade. Todos precisam saber que todos são importantes, que o Senhor que usa você, usa teu irmão também, que o Senhor que salvou você, salva o teu irmão também. Nós vemos aqui famílias trabalhando juntas. Ouça, a vitória desta reconstrução começou em famílias trabalhando juntos. Para de ficar isolado no teu quarto. Você tem que orar pela tua família, você tem que estar junto da tua família. Nós somos uma sociedade que aprendeu a viver isolado nos seus quartos, cada um num cômodo. Precisamos caminhar juntos, precisamos estar mais próximo. Sabe, uma das coisas que foi terrível, destrutiva para a família, no final, na metade do século passado, a televisão. Porque antes as famílias se reuniam, e nós vimos isso no Nordeste, nós fomos nessas férias ao Nordeste. Nós vimos isso, as pessoas vão para a rua, toda casa tem alguém do lado de fora no final da tarde, eles botam as cadeiras e vão conversar. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Aí você vê um com a canequinha de café, o outro também. Claro que o pecado está presente lá, que a dona Maria está fazendo fofoca da dona Zefinha, né? Mas a comunhão é importante, e às vezes dentro de casa, as pessoas nem se veem mais, como podem construir algo, se estão separados? Você é mais amigo do teu celular do que o teu irmão, você é mais amigo do teu celular do que do teu pai e da tua mãe. Por quê? Isso é uma estratégia do inferno para nos separar. Domina sobre o teu celular e sobre as mídias, não deixa elas dominarem você, porque antes, deixa eu completar o raciocínio que eu estava falando sobre a televisão, antes as pessoas se reuniam em casa, para conversar, claro que tem momentos dessa conversa que vai sair uma briga, mas é melhor ralhar com alguém da tua família, do que você nem ter isso, você nem se importar, porque enquanto há algum atrito, é porque você se importa. Quando você não se importa, nem atrito tem, então a televisão chegou, e as pessoas começaram agora a comer, não mais à mesa, mas começaram a comer olhando a TV, e aí, quando você chega do trabalho, chegava do trabalho, não mais tinha aquela conversa, todo mundo ia, os vizinhos se reuniam para ir para a casa de alguém que tivesse televisão. Isso mudou a nossa sociedade. Há poucas décadas, há 10 anos, mais ou menos, 10, 20 anos, o celular e as mídias sociais, agora não é simplesmente a família reunida para ver uma tela, agora é a família separada, cada um com a sua tela. Você já viu quantas vezes você faz esse movimento aqui? Você está fazendo alguma coisa? Nem tocou, não fez nada, teu cérebro está condicionado. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem, deixa eu ver o que está acontecendo no Twitter, não posso deixar de saber.
se teve um vendaval no Chile. O que isso vai mudar na sua vida? Nada. Mas se você se importar com o teu irmão e perguntar para ele, oi, e aí, como que você está? Se você chegar para o teu pai e abrir teu coração com o teu pai e dizer, pai, eu estou pensando isso, aquilo, o que o senhor acha? Ora comigo. Se você chegar para a tua esposa e falar com ela, filha, eu estou tão cansado, estou angustiado, vamos orar juntos, vamos ler a palavra de Deus juntos, em vez de a gente ficar repetindo esse movimento milhares de vezes por dia, vamos abrir a palavra de Deus. E deixa eu te dar um conselho, não abre a palavra de Deus aqui, no momento que você estiver em casa, no momento que você estiver na igreja, se for possível. Por quê? Se você abrir a palavra de Deus aqui para você ler, vai chegar uma notificação do inferno para você. É isso, porque vai chegar de tudo para distrair você. Abre as escrituras na palavra de Deus, a notificação que tem aqui, sabe qual é? O Senhor, o Espírito Santo falando contigo, o Espírito Santo fortalecendo você, o Espírito Santo te instruindo. Ali, irmãos, na reconstrução, haviam famílias reunidas. Famílias reunidas. A vitória de uma igreja não está apenas em nos darmos bem, em darmos a mão para o nosso irmão. Começa na nossa casa. Você que parou de crer na salvação de seus filhos, recomeça a orar. Começa a clamar por eles. Você que chega em casa e só vai jantar e depois bota na Netflix, para com isso, precisamos voltar a nos ver em casa. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco? Precisamos abrir a palavra de Deus juntos em casa, sem aquela murrinha de você falar, vamos ler a palavra, ou, né? Vamos ler a palavra de Deus, pai, mãe, ou então o marido diz, lê você, hoje eu estou muito ocupado. Vamos valorizar isso, é privilégio, é graça de Deus, é presente de Deus. Sabe o que acontece quando a gente abre a escritura e diz assim, pai, fala conosco? Sabe o milagre que acontece? Deus fala. Deus fala contigo. Esse é o grande milagre que acontece quando você reúne sua família e diz assim, Senhor, fala com a gente. A gente está lendo o livro de Neemias junto com o pastor, fala com a gente. O Senhor vai falar contigo, vai abençoar a sua família. Problemas que estão lá soterrados e que causam dificuldades nessa aliança da tua família, vão ser tratados. Jesus vai estar presente. Você talvez não tenha como resolver esse problema familiar, mas deixa eu te falar, o Senhor tem, Jesus tem, Ele tem a solução, Ele tem o poder, Ele tem a sabedoria, Ele vai dar jeito. Mas sem convidar o Senhor, não tem milagre. Houve milagre no casamento de Caná da Galileia, porque aquela família fez algo, talvez eles nem tivessem noção do que eles estavam fazendo. Convidaram Jesus. Convidaram Jesus. Quando a gente convida o Senhor em nossa casa e diz, Senhor, fala conosco. A gente vai ler um capítulo, irmão, você não precisa ler um livro inteiro, lê um capítulo da palavra de Deus, ora, abre o coração, se envolve com tua família. Há reconstruções a serem trabalhadas dentro do teu lar. Jesus vai operar. Enquanto essas famílias se reuniam para fazer a obra de Deus, eles estavam sendo trabalhados também pela graça e pelo poder de Deus. Amém? Havia ali pessoas de suas cidades, pessoas com vocações diferentes, sacerdotes, servos do templo, governadores de distritos. Certo homem mobilizou até suas filhas. Olha a importância das mulheres na igreja. Esse negócio de que a palavra de Deus é machista é uma coisa maligna.
A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus transcende essa definição de machista, de feminista. Isso é balela. Isso é balela, isso é narrativa criada por homens para dividir. O Senhor ama as mulheres, assim como Ele ama os homens. Ele ama os jovens e diz: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Ele ama os anciãos e diz: olha, os anciãos têm conselhos para dar. E Ele diz mais: os velhos sonharão. Ele tem dons do Espírito Santo para os anciãos. Aquele homem mobilizou até suas filhas. Só há uma nota dissonante aqui, um grupo que não quis participar, que diz lá no verso 5: mas os nobres dessa cidade de Tecoa não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Olhe para mim, eles não quiseram participar. A obra de Deus parou? A obra de Deus não para. Se você não se envolver, se você não quiser participar, a obra de Deus vai ser feita e você vai perder a oportunidade de ser um instrumento de Deus e de participar de algo que o Senhor te deu o privilégio de participar. Tem algumas atitudes importantíssimas nesse texto. Primeiro, Neemias, ele ficou inconformado com o caos. A restauração dos muros de Jerusalém só foi possível porque Neemias não tratou aquilo como natural. Não é natural que os nossos muros estejam caídos. Não é natural que a nossa família esteja dividida. Não é natural e não é bom, não agrada a Deus, não é plano de Deus que os nossos filhos estejam longe da casa do Senhor. Não é bom, não é a vontade de Deus que eu fale mal do meu irmão. Isso não agrada a Deus. Não é bom que eu seja um fofoqueiro ou um mentiroso e me acostume com o meu pecado e abrace o pecado. Isso é destruição. Destruição. Porque muitos viram aquela desolação da cidade, alguns até choraram ou lamentaram, eu creio nisso, mas ninguém tinha feito nada para reconstruir. Então, não basta apenas lamentar sobre as coisas ruins que têm acontecido na sua vida, na sua família, na igreja, no Brasil. Nós não podemos nos conformar com o caos. Não podemos. Não podemos nos conformar com a situação de que todos os dias muitas crianças são molestadas em nosso país. Não podemos nos conformar com isso. Não podemos nos conformar com essa doutrinação maligna que tentam falar para as nossas crianças que eles não são meninos nem meninas. Não podemos. A gente não pode se conformar. Também não basta você lamentar, não basta você chorar, não basta você olhar para a sua vida, ver um monte de coisa caída e só lamentar. Você tem que se lançar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda a reconstruir, me ajuda a restaurar, me ajuda a restaurar o casamento. O Senhor vai te ajudar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a restaurar minha santidade. Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo está me tocando desde que nós começamos o culto. Deixa eu abrir aqui um parênteses, pular para um texto que vocês vão dizer: mas pastor, isso não tem a ver com a pregação. Deus está falando comigo, eu vou obedecer. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Deixa eu ler esse texto, porque talvez você olhe para a sua vida e veja: minha vida é impura, eu tenho feito aquilo que desagrada a Deus, e você se acostumou com isso. Mas vamos ver esse texto que o Espírito Santo fala conosco.
no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Senear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio real. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Vamos pular alguns versos 15. Passados os 10 dias, eles, isso é, Daniel, Misael, Azarias e Ananias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Ouça aí o verso 17, leia aí. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Somente até aqui. Olha para mim, por favor. Às vezes você olha para a sua vida e você vê impureza. Irmãos, permanecer puro neste mundo é um desafio tremendo para mim e para você, para o ancião e para a criança. É como se você, vou usar uma figura de linguagem que um dia o Renato comentou comigo, é como se você tivesse vestido todo de branco e tivesse que atravessar uma pocilga sem se sujar. Esse é o nosso desafio. Atravessar esta pocilga sem nos enlamearmos, sem macular nossas vestes, sem esse mau cheiro se apegar a nós. Daniel era um servo do Senhor. Devido ao pecado do povo de Judá, o que aconteceu? O Senhor entregou Judá aos seus inimigos. Nabucodonosor veio e venceu Judá. Levou então os príncipes. Daniel era um príncipe do Senhor. Eu quero te dizer, você é um príncipe de Deus, uma princesa do Senhor, um servo do Deus Altíssimo. Só que Daniel foi retirado para Babilônia. Chegou na Babilônia, o que o rei falou? Vocês vão comer da minha mesa. Comer da mesa do rei, para qualquer um, era um privilégio. Imagina que a mesa do rei só tinha coisa boa, deliciosa, boa aos olhos, boa também, né, para nutrir o corpo. Parecia ser a melhor comida, mas aquela comida era oferecida aos deuses da Babilônia. Eram comidas sacrificadas a ídolos. Daniel sabia disso. Irmãos, Daniel não pediu a Deus que lhe desse poder. Daniel não pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Daniel não pediu a Deus que lhe desse bênçãos. Daniel não fez nada aqui para ganhar alguma coisa de Deus. O nosso erro é atrelar, eu vou me santificar para que o Senhor faça isso, eu vou me santificar para que o Senhor me dê vitória, eu vou me santificar para que o Senhor me livre.
dessa luta que eu estou passando. Daniel entendeu que ele não poderia se tornar impuro, por quê? Porque ele era de Deus, porque ele era um servo do Senhor. Ele entendia que a vida dele devia glorificar a Deus, que ele era separado para Deus, que ele era da tribo de Judá, ele era da raiz da tribo de Judá. Se você lembra bem, nosso Senhor Jesus também veio da tribo de Judá, e ele é a raiz de Davi, e através dele você e eu somos feitos como Daniel, príncipes do Senhor, filhos de Deus. Ora, se eu fui adotado pelo meu Deus, eu não posso mais, eu não devo mais, não é bom para mim, não vai trazer alegria, força, paz, se eu entregar minha vida a qualquer coisa que Deus detesta. Então, irmãos, se separar, santificar, é o princípio de uma vida plena na presença de Deus. Você não vai se santificar para ser abençoado, mas pode ter certeza que se você buscar o Senhor, a presença de Deus, se você se separar para Deus, o Senhor vai derramar sobre você bênção sobre bênção. Primeira coisa que nós vemos aqui, Daniel decidiu não se tornar impuro. Irmãos, é uma decisão que eu e você temos que tomar. Hoje ainda, você vai ter que tomar essa decisão em algum momento, se tornar impuro ou não, se separar para Deus ou se tornar impuro. Amanhã certamente, depois de amanhã certamente, verá coisas. Hoje eu estou falando muito sobre o teu celular, né? Então, verá coisas sobre, através do teu celular, que são impuras, piadinhas cheias de malícia, de imoralidade. Talvez vídeos do TikTok, né, de sensualidade, e você vai ter que decidir, você vai continuar vendo esse lixo ou você vai se separar para Deus. Daniel decidiu, então não venha com essa. Nós não podemos, nem eu nem você, chegarmos diante do Senhor e falarmos para Deus: Senhor, eu tentei, mas não consegui me separar para Ti. Por quê? Porque nós vemos aqui na palavra, Daniel decidiu, diga, decidiu. Santidade, consagração, começa com uma decisão. É uma decisão. Daniel então decidiu não participar da mesa do rei. O que ia acontecer? Ele seria obrigado, ele foi levado como escravo. Mas quando ele decidiu pelo Senhor, olha o que Deus fez no verso 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. O Senhor vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai inclusive mover coração de pessoas a teu favor, se você decidir por se tornar puro, por se manter puro diante de Deus. Primeira bênção que nós vemos aqui, Daniel escolheu o Senhor. A primeira bênção não é nem a proteção. Sabe qual é a primeira bênção dessa decisão? O próprio Deus. O que é decidir se separar para Deus? Eu decido pela presença de Deus, pelas delícias de Deus, pela palavra de Deus, pela comunhão com meu Deus, pela minha aliança com meu Deus, por fazer a sua vontade, por amar o meu Deus. Primeira bênção que ele ganhou, o próprio Deus. Segunda, proteção, porque o Senhor moveu o coração daquele servo de Nabucodonosor para que Daniel pudesse ficar livre daquela mesa do rei. Terceira bênção que Daniel ganhou, e também Misael, Azarias e Ananias, eles se tornaram mais fortes, mais vigorosos, mais viçosos, saudáveis. E ontem falava sobre essa palavra aqui na consagração. Essa saúde não é só uma saúde do corpo, eles eram completamente saudáveis, cheios da presença de Deus.
Como que o senhor sabe disso, pastor? Porque certa vez eles estavam diante de Nabucodonosor, uma fornalha ardente, acendida 7 vezes mais, acesa 7 vezes mais, isso é, em alta temperatura, e Nabucodonosor falou para eles: ou vocês adoram a estátua que eu fiz, ou eu vou lançar vocês aí nessa fornalha. E sabe o que eles falaram para Nabucodonosor? Nós não nos dobraremos diante de ti, o nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha, mas mesmo se Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos diante de ti, isso é, não vamos nos tornar impuros. Irmãos, quem fortaleceu esses meninos, esses jovens para tomarem essa atitude? Quem? O Senhor. Quem nos dá força? O Senhor. Então essa saúde não era só uma saúde física, eles tinham o poder de Deus, eles eram cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, eles conheciam o Senhor, estavam seguros no Senhor. Eles foram lançados na fornalha? Foram. Eles morreram queimados? O Senhor salvou eles dentro da fornalha. Então eles receberam força, saúde, vigor, se tornaram mais bonitos, mais belos. A sua beleza não está nas suas roupas sensuais, a sua beleza está em você ter comunhão profunda com o Senhor, que criou todas as coisas belas. Ele vai tornar teu rosto ainda mais formoso. Ele vai te abençoar em tudo que você fizer. Se separa para Deus, porque não tem como reconstruir nada na vida se você não tomar essa decisão de falar: Senhor, eu tomo essa decisão, não vou me tornar impuro, eu quero a Ti, eu quero a Tua presença, eu quero agradar o Teu coração. Amém? Mais ainda, o Senhor é tão maravilhoso que não parou por aí, o Senhor deu mais a eles. Diz aqui o verso 17: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência. Onde que é a fonte de sabedoria? O nosso Deus. Está pensando que teu professor de filosofia é sábio? Coisa alguma, a sabedoria vem do Senhor. Está pensando que teu professor de sociologia é um expert em relações humanas? Sabe quem sabe sobre o ser humano? O nosso Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Claro, você deve estudar, fazer boa prova, passar de ano, mas saber que a fonte de sabedoria é o Senhor. Se você decidir pelo Senhor, o que é que Deus vai te fazer? Sábio, inteligente. Parou por aí, irmãos? Não parou por aí. Diga glória a Deus. Além de sabedoria e inteligência, sabe o que Deus fez? Derramou sobre Daniel dom do Espírito Santo e disse: eu vou te dar o dom de interpretar sonhos. O Senhor quer derramar dons sobre a minha vida e sobre a tua, mas isso começa lá com uma decisão de dizer: eu quero Deus, eu não quero me tornar impuro. Se você quer vitória, se você quer vencer, se você quer realmente a presença do Senhor, se você entende que o maior tesouro é a presença do Senhor, toma essa decisão. Toma a decisão certa. Se você quer, olha para dentro de você e você vê estruturas caídas que desagradam a Deus, pecados, atitudes, comportamento, pensamentos. Você sabe, o Espírito Santo fala no teu coração: filho, isso me desagrada, isso não vem de mim. Essa manhã é a manhã de você falar: Senhor, eu decido por me separar para Ti, eu não vou me tornar impuro. E o Senhor vai te abençoar. Nessa manhã nós começamos a falar sobre as estratégias do Senhor para a reconstrução. Dentre essas estratégias, o Senhor nos mostrou que é importante que cada um de nós possamos colocar mãos à obra. Amém? Ninguém de fora, ninguém aqui foi chamado simplesmente para ficar de braços cruzados. O Senhor te chama para orar, para interceder, para ajudar, para ofertar, para trabalhar, para se dispor. Então, igreja, que o Senhor possa nos dar essa união, esta aliança de verdade,
de estarmos um ao lado do outro. Segunda estratégia que o Senhor nos deu, de olhar o nosso irmão como tão importante quanto nós. Ele não é menos nem mais. Não importa se ele é ourives ou perfumista, se ele tem pós-doc ou se ele é analfabeto, não importa. O Senhor te chamou para estar do lado dele e fazer esta obra de Deus. Outra coisa, o Senhor, Ele chama ao trabalho famílias. Muitas famílias se uniram para esse trabalho de reconstrução dos muros. E o Senhor nos fala nesta manhã, comece a trabalhar a restauração, a renovação da sua família diante do Senhor. Então é momento da gente ter tempo para nos relacionarmos e abençoarmos uns aos outros dentro de casa. Vamos parar de ficar isolados, cada um num cômodo. E às vezes estamos no mesmo cômodo e continuamos isolados, porque estamos voltados para a tela do nosso celular, smartphone. Eu vou convidar você a pelo menos, uma vez por semana, ou uma vez esta semana, você parar, tirar o celular de perto, se reunir com sua família, para fazer uma oração, ler a palavra de Deus e conversar. Vamos fazer isso? Vamos buscar o Senhor nisso, e vamos dizer, Senhor, reina aqui em nossa casa. Depois você vai sentir esse gostinho maravilhoso da graça, do poder, da presença do Senhor, e todos os dias é uma boa prática você se afastar do seu smartphone, da TV, de qualquer distração, e junto com a sua família, buscar a face de Deus. Amém? Outra estratégia que o Senhor nos deu, nesta manhã, é entender que não há nada impossível para Deus, e não nos conformarmos com o caos, não nos conformarmos com escombros, com a destruição, com o pecado, com o mal. Se há algo de errado, isso deve mexer dentro do nosso coração, e nós devemos nos colocar à disposição do Senhor para fazer a sua vontade. Amém? Você é um instrumento de bênção. Não vou botar um instrumento de mudança. Você é um instrumento de bênção de Deus nessa terra onde você está. Você pode dizer isso para o teu irmão, você é um instrumento de Deus. Deixa o Senhor te usar. Tá bom, Vitinho? Você é um instrumento de Deus. Deixa Deus te usar, Vitinho. E por último, e tremendamente importante para essa reconstrução, não dá para seguir a reconstrução se nós nos misturarmos com os babilônicos. Não dá para seguir a reconstrução se nós negociarmos, transigirmos com o pecado, com o sistema deste mundo. Nós temos que tomar uma decisão, e a decisão é: eu quero fazer a vontade de Deus, eu não vou me tornar impuro, não vou me misturar com aquilo que desagrada ao meu Senhor. Pode ter certeza que o Senhor vai te proteger, vai te fortalecer, vai fazer você saudável no corpo, nas emoções, na alma, espiritualmente sadio. O Senhor vai te dar, além disso, sabedoria, vai te dar inteligência, e o Senhor vai derramar sobre você dons do Espírito Santo, para que você seja sempre glória para Deus. Amém? Feche os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. A honra, o louvor. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Antes de sair, abençoe teu irmão. Diga: olha, que Jesus te abençoe ricamente.
Diga a ele, irmãos, estamos unidos em Cristo. Estamos unidos em Cristo. Aleluia. Deus abençoe ricamente.